Vamos agora fazer o cálculo da integral de uma função representada graficamente utilizando dois processos. Primeiro, nós vamos utilizar o processo da integral definida e depois o cálculo através das fórmulas das áreas de figuras planas. Então, aqui, primeiro passo, eu tenho que deixar bem claro qual é a minha função y igual a x, e o intervalo em x, o meu intervalo é de 0 a 1. Bom, então eu vou integrar quem? A minha função que eu descobri que é x. Em qual intervalo? De 0 a 1. E essa função foi derivada em relação a x. A derivada de x, a integral de x é x ao quadrado sobre 2 mais c, e agora no intervalo de 0 a 1. O que eu vou fazer? No lugar de x eu vou colocar 1 e depois eu vou colocar 0. Eu vou colocar então 1 ao quadrado sobre 2, 1 ao quadrado 1 sobre 2 meio, mais c. Menos da fórmula, 0 ao quadrado 0 sobre 2, 0. Menos mais c, que vai dar menos c. Sempre eu vou cortar o c, ele vai desaparecer na integral definida, e eu vou ter meio menos 0, que é igual a meio. Então, a área dessa figura é meio unidade de medida ao quadrado. Outra forma que eu posso utilizar para calcular a área dessa figura é usando a fórmula base vezes altura dividido por 2, que é a área do triângulo. A minha base vale quanto? Aqui vale de 0 a 1, então ela vale 1. Como é que eu vou achar a altura? A minha função é x igual a y. Se meu x aqui é 1, o meu y vai ser igual a 1 também. Então, a minha base é 1, a minha altura é 1, dividido por 2. 1 vezes 1, 1 sobre 2, unidade medida ao quadrado. O que a gente percebe? Que tanto utilizando a fórmula quanto a integral, eu posso calcular a área de uma figura qualquer. Nesse segundo exemplo, nós temos a mesma figura da questão anterior, só que ao invés de pegar o gráfico no intervalo de 0 a 1, eu mudei o intervalo. Eu mudei para o intervalo de 1 a 2. Então, é a mesma função, só mudou o intervalo. A forma de integrar é a mesma, x ao quadrado sobre 2 mais c. E agora eu vou substituir os valores de 2 e 1. 2 ao quadrado, 4, dividido por 2 mais c, menos 1 ao quadrado, 1 sobre 2, menos c, que vai cortar com mais c sempre. E o que vai ficar? 4 sobre 2 menos 1 sobre 2. Como o denominador é igual, conservo o denominador. 4 menos 1, 3. 3 sobre 2, unidade medida ao quadrado. Se eu fizesse pela área, cálculo de área pela fórmula, é um trapézio que nós temos aqui, um trapézio retângulo. Eu vou pegar a base maior, esse aqui é 2, o y também 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior vale 2, a base menor vale 1, a altura vale 1, 2 mais 1, 3 vezes 1, 3, dividido por 2, 3 sobre 2. A gente verifica que o cálculo ele pode ser diferente, mas o valor da área é o mesmo. Isso vale para qualquer tipo de curva. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau. Dá para a gente observar aí que y ou f de x é igual a x ao quadrado. E o intervalo que ele quer descobrir a área é do intervalo de 1 a 1,5. Então, eu vou integrar normal a função x ao quadrado e vou fazer a interferência no intervalo de 1 e 1,5. A integral de x ao quadrado é x ao quadrado sobre 2 mais c. Nesse intervalo, primeiro no lugar de x eu vou colocar 1,5. 1,5 ao quadrado, 2,25 por 2 mais c, menos 1 ao quadrado, 1 sobre 2, menos c que corta. Eu vou ter 1,25, 2,25 menos 1, 1,25 sobre 2. E dividindo vai dar 0,625 unidade medida ao quadrado. Neste outro exemplo, nós temos aqui a função e ela é definida por y é igual a seno de x. E ela vai variar no intervalo de 0 a π. Então, vou pegar minha função, que foi derivada em relação a x, no intervalo de 0 a π. A integral de seno de x é igual a menos cosseno de x, mais c no intervalo de 0 a π. Bom, então nós temos cosseno, menos cosseno de π mais c, fazendo a substituição, menos da fórmula, menos cosseno de 0 mais c. Então, menos cosseno de π mais c, menos vezes menos mais,
menos vezes mais menos, corta o C, sobrou menos cosseno de π mais cosseno de zero. Cosseno de π vale menos 1, então menos 1 vezes menos, e cosseno de zero vale 1. Então, 1 mais 1, 2, esse é o valor resultante da área dessa função dada pela figura abaixo.